E aí pessoal, beleza? Bom, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. Deixe seu like, se inscreve no canal antes da gente começar, é bem rapidinho, mas ajuda muito, né? E no final do vídeo, né, se você tiver gostado do conteúdo ou ficar alguma dúvida, você também deixa um comentário aí, que isso aí ajuda bastante. E pessoal, eu venho recebendo muitas perguntas ali principalmente na caixinha do Instagram, né? Quando eu faço. Se você não me segue lá, aproveita para seguir, porque você tem a oportunidade de aprender bastante por lá. Às vezes eu abro algumas caixinhas de pergunta e acaba que a galera, né, consegue interagir comigo, né? E também tem o meu treinamento, né, a minha mentoria completa, onde eu vou te ensinar tudo que eu utilizo, né? O link está na descrição também. Você vai operar junto comigo. Seguinte, pessoal, muita gente pergunta assim, Arthur, qual que é o melhor mercado, cara, para operar o price action? Muitos alunos, às vezes, pessoas que me acompanham, falam, cara, qual que é o melhor mercado para utilizar sua técnica? Vamos lá, pessoal. Primeira coisa que eu sempre gosto de falar, né? Eu não tenho nenhuma técnica, nenhuma estratégia, digamos assim, né? Tipo assim, que eu falo, eu criei essa técnica, eu criei essa estratégia. Não, pessoal, não existe isso dentro do mercado financeiro, tá? Nada foi criado por nós, assim, né, que estamos nessa, digamos assim, nesse século, né? Tudo foi reproduzido. Claro que cada um, né, vai ter uma maneira peculiar de trabalhar. E eu tenho sim meus pontos específicos, né, os meus critérios, as minhas confirmações, mas o embasamento é o mesmo, tá? Então eu utilizo o price action. E aí muita gente fala, qual que é o melhor mercado para sua técnica, né? Qual que vai ser o melhor mercado para a gente operar o day trade e para a gente operar o price action? E é o seguinte, pessoal, o que acontece? Quando a gente está falando sobre tipos de mercado, né? Qual mercado que eu vou utilizar? Qual que é o melhor mercado? Primeira coisa que nós temos que entender é a volatilidade, tá? E a liquidez daquele mercado. Por quê? Quando a gente fala de day trade, eu vou dar um exemplo para vocês. Se eu pego, por exemplo, uma ação, tá? Vamos pegar a Petrobras. Vamos abrir Petrobras aqui, Petri 4. Vamos colocar ela, por exemplo, num gráfico de 2 minutos. Essa ação aqui, tá? Como é uma das ações mais negociadas da nossa bolsa, a gente percebe que ela tem uma liquidez bacana, tem tempos gráficos menores, ó, 5 minutos, tá vendo? Agora, se a gente começar a pegar outros tipos de papéis, vamos pegar, por exemplo, um Arezo da vida. Olha o gráfico de 5 minutos. Olha como ele fica um gráfico cheio de gap, cheio de dojis. Primeira coisa que vocês têm que entender é isso aqui. É enxergar e observar se aquele ativo ele tem liquidez. Esse ativo aqui, por exemplo, ele não é um ativo, neste tempo gráfico que a gente está falando aqui nos 5 minutos, que seria interessante a gente operar, a gente utilizar o price action. Primeiro, não tem nenhum volume de liquidez nesse tempo gráfico, os sinais seriam muito erráticos, tá? Quer dizer que o price action não funciona para esse ativo aqui? Negativo. Quer dizer que este tempo gráfico aqui não é o melhor tempo gráfico para esse ativo. Vamos jogar, por exemplo, num 15 minutos para ver? 15 minutos já melhorou um pouco a formação dos candles, enfim, não seria ainda, né, o tempo gráfico ideal, porque a gente ainda vê muita formação de doji, candles pequenos. Um ativo como esse aqui vai ficar legal a partir ali dos 30 minutos, mais ou menos. Só que aí a gente já começa a sair um pouco, né, da pegada do day trade. O que eu quero dizer para vocês com isso? Nem todos os ativos, pessoal, se tornam interessantes para vocês fazerem operações day trade, né? Mas não existe o melhor mercado. Vou dar um exemplo para vocês, criptomoedas, né? Eu não vou conseguir ter acesso aqui para mostrar para vocês, por exemplo, né, Bitcoin, Ethereum, enfim. Só que, se vocês colocarem as criptomoedas em gráficos pequenos, tipo 5 minutos, 10 minutos, vocês vão ver que a liquidez ali daquele tempo gráfico é horrorosa. É uma liquidez péssima. Vocês vão ver o ativo igual eu tinha mostrado para vocês aqui no gráfico da Arezo, para pior. Né? Se vocês pegarem papéis muito pequenos, né, vamos pegar outra, essa aqui, um papel que pouquíssima volatilidade. Olha aí, olha que gráfico feio. Vamos reduzir para o 2? Olha isso. Tem volume? Olha os candles, olha os dojis, né, sendo formados. E eu recebo muita gente. Aí, uma outra dúvida, que principalmente aluno. Arthur, qual que é melhor? Índice ou dólar? Qual que é melhor para o price action, pessoal? Primeira coisa que nós temos que entender, tá? O price action ele é apenas um.
Ponto final. A leitura é a mesma. Por isso que eu falo que eu particularmente não curto essa ideia de ter um operacional para índice, ter um operacional para dólar, ter um operacional para o mercado estrangeiro. Eu não curto. Por quê? Porque eu acho que quando nós entendemos realmente a leitura, nós conseguimos operar qualquer mercado. E muitos alunos falam assim, qual que é melhor, índice e dólar? Vou passar o meu ponto de vista. A questão é, a maioria das pessoas não teriam capital suficiente para operar o dólar. As pessoas operam o dólar na ignorância, porque não tem conhecimento acerca de gestão, né? E porque elas acham que o dólar é mais técnico. Só que eu não acredito nisso, tá, pessoal? Eu acredito o seguinte, cada dia nós vamos ter uma movimentação mais interessante em um determinado ativo. Por exemplo, às vezes, tem períodos lá na minha sala ao vivo, que nós estamos acompanhando ali o mercado no período da manhã, que o índice não deu nada. E o dólar, por exemplo, deu 2 boas oportunidades. E foram oportunidades que deram alvo. Mas tem dias também que nós estamos acompanhando ali índice dólar. Dólar não deu nada no período da manhã. Mas o índice ele já deu 2, 3 possibilidades. E acontece o seguinte, nós estamos acompanhando ali o mercado no período da manhã. Índice deu possibilidade ali, não andou. Possibilidade deu stop. Dólar deu possibilidade, não andou. Deu stop. O que eu quero concluir com vocês? Na minha visão, na minha concepção, não vai existir tipo assim, esse ativo aqui ele é melhor, esse ativo aqui ele é pior. Entendam que o que vai dizer isso, né, se aquele ativo ali vai ser interessante ou não para o day trade, é vocês perceberem se tem liquidez, volume. E é isso que muita gente não entende. Eu recebo muita pergunta. Arthur, o seu operacional funciona no Forex? Arthur, o seu operacional funciona em futuros? Pessoal, não é igual eu tô falando, não é uma estratégia. Quando você entende o preço, você opera qualquer mercado. Mas acontece que, às vezes, aquele ativo que você está querendo trabalhar, ele não é um ativo que vai te dar boa liquidez e boa volatilidade para você operar um tempo gráfico curto. Por exemplo, eu opero o tempo gráfico de 5 minutos. A maioria das nossas ações aqui dentro, tá, da B3 não oferece uma boa liquidez e uma boa volatilidade para ser operado. A maioria vai começar a ficar interessante dos 15 minutos para cima. E é isso que nós temos que entender. Não existe, eu não posso chegar aqui para vocês, por exemplo, e falar, vou voltar, por exemplo, Taesa, né? Chegar e falar que, bom pessoal, price action não funciona nesse ativo aqui. Aí eu começo a falar, olha como ele veio aqui, quis fazer uma quebra, mas não respeitou, voltou a subir. Por quê? Porque nem volume isso aqui tem, nem volatilidade isso aqui tem. Então seria completamente errado da minha parte querer operar esse ativo aqui nesse tempo gráfico. É aí que a gente tem que entender, qual que é o melhor ativo? Não existe. Agora se a gente começa a subir ela ali para um tempo gráfico de 15 minutos, a coisa já começa a ficar mais interessante. Um tempo gráfico de 30, já começa a ficar muito mais interessante. Então, muitos alunos assim, que às vezes começam a mentoria, falam, cara, eu posso usar isso que você está ensinando para me operar no Forex? Só que o que eu quero que vocês entendam, eu particularmente opero leitura, opero price action. Então tudo que vocês adquirirem de conhecimento aqui no meu canal, né, de forma gratuita, tenham certeza que vocês conseguem sim replicar em qualquer mercado. Mas a ideia que eu estou dando para vocês saibam identificar se aquele papel ele é um papel, né, ou é um ativo que tem liquidez para aquilo. Por quê? Quanto menos volatilidade, quanto menos volume você tiver em um determinado ativo, né, mais propício ao erro você vai ficar. Porque o preço vai mostrar muitos ruídos, muitos falsos sinais. Né? Por isso que às vezes a pessoa fala, price action não funciona no índice, por exemplo. Porque eu defendo a ideia, tá? Isso eu, tá? Que quanto menor o seu tempo gráfico, maior a chance de você se frustrar e de você desistir do day trade. Porque tem muito falso sinal, às vezes a pessoa ela até tem a ideia do movimento, ela sabe, não, beleza, eu sei que o preço, tendência de alta, tendência de baixa, consolidado, não, a quebra de estrutura, não, a falha de fundo. Só que aquele tempo gráfico, ele não oferece para ela boa liquidez, tá? Bom volume e, consequentemente, os seus sinais, né, os seus pontos de entrada vão ser muito erráticos. Aí a pessoa fala, índice não tem, não funciona no price action. Claro que funciona. Às vezes você que não está sabendo escolher muito bem o seu tempo gráfico. Eu já falei isso aqui, na dúvida, opera um tempo gráfico maior,
Isso, pessoal, é algo eu considero meio que óbvio, tá? Já tive a oportunidade, eu falei para vocês, né, de conversar com pessoas, né, que trabalhavam em mesas, tá, de grandes bancos e vai perguntar se um banco ele fica operando olhando o tempo gráfico de 1 minuto. Só daí a gente já começa a tirar uma base, né? Ah, mas eu tenho um setup que funciona no 1 minuto, que funciona no 2 minutos, ótimo, está dando certo para você, continue firme. Só que na grande maioria eu sei que não é assim, tá? Eu já passei por isso, né? Já tentei lá antigamente me adaptar aos tempos gráficos menores e eu passei muito isso. Sinais muito erráticos e eu pensava, o mercado brasileiro não funciona para esse action. Esse negócio que o pessoal fica falando aí de operar análise técnica, de observar a movimentação do preço, de olhar para esse action, observar a estrutura, isso não funciona não, olha aqui. Aqui deu sinal, falhou. Aqui deu sinal, falhou. Só que estava num tempo gráfico extremamente curto, né? Então, esse vídeo aqui, a partir, né, do momento que o pessoal começar a me perguntar, eu sempre vou indicar esse vídeo. Não existe melhor mercado para se utilizar uma leitura de preço, porque todo mercado tem preço, concorda? Todo e qualquer ativo vai ter preço. Isso é a base, né, do mercado financeiro. Então, a partir do momento que nós entendemos, né, como o preço ele tende a se movimentar, não existe um mercado que a gente olha e fala, esse mercado aqui não respeita o price action. Pessoal, isso aqui é algo de séculos, né? Não foi a gente que inventou isso aqui. Isso aqui foram os caras lá de trás, de muito antigamente, que começaram a ter os seus primeiros contatos com o mundo do mercado financeiro, começaram a observar esses padrões. Mas com o tempo isso vai passando. Pessoal, pode ter certeza, tá, que se um dia passar isso vai demorar muito. E eu acredito que nunca, né, vai parar de funcionar, porque é a análise do preço, só se o mercado literalmente acabar. Tá? Então, Arthur, índice dólar, não existe isso. Acho os dois ótimos para trabalhar, né? Dólar, eu não gosto de tempos gráficos curtos demais, porque pouca liquidez, é o que eu estou falando para vocês. Índices também não gosto, porque acho também pouca liquidez, acho o mercado muito errático, volatilidade absurda, sinais falsos, e aí é onde a pessoa começa, né, a falar, não funciona. Não funciona por quê? Está operando no tempo gráfico errado, né? Aquele ativo às vezes não tem a boa liquidez que a gente precisaria, né? Mas assim, pessoal, você quer aprender análise, né, do preço, price action mesmo puro, como eu trabalho, pode operar qualquer ativo. Pode ir lá pro Forex, operar lá os pares de moeda, euro, dólar, dólar iene, o que você quiser, GBP, USD, cara, o que você quiser. A única coisa é, será que esse ativo aqui, ele tem volatilidade? Só para encerrar, eu falo isso com muita propriedade, porque eu já tive muitos alunos, pessoal, de fora, né, do Brasil. Já tive muitos alunos lá nos Estados Unidos, Portugal, assim, muitos mesmo. E essa galera, muitas vezes, né, ela vem até a minha mentoria não para começar a operar B3. Né? Muitas das vezes nem quer, porque o horário não bate, enfim. Mas vem para adquirir a leitura para replicar lá fora. Né? E eu tenho muito caso de aluno com... a pessoa fez a mentoria e os resultados estouraram. Inclusive eu posto às vezes lá no meu Instagram, eu não costumo postar muito, senão ia ficar todo dia postando resultado lá e ia perder conteúdo, né? Ia só postar resultado. Mas entendam, leitura é leitura, ela vai funcionar em qualquer mercado. Então a partir de agora, o mercado que você decidir operar, o que você vai fazer? Verificar se ele tem liquidez suficiente. Veja, né, se não é aquele tempo gráfico cheio de doji, né, cheio de gap. Não é, tem uma movimentação bacana, né, pelo menos dos 5 minutos para cima que eu indico vocês, show de bola. Pode meter marcha aqui, eu tenho certeza que a leitura será a mesma, tá? Bom, pessoal, era isso, tá? Ficou alguma dúvida? Deixa aí nos comentários, né? Se gostou também do vídeo, fortalece aí. Não sei se é um assunto que trazendo para o YouTube seria... digamos assim, algo de interesse, né? Mas como eu recebi muitas perguntas, eu decidi trazer esse vídeo. Fechou? Tamo junto, pessoal. Valeu!